Difícil missão, sexto dia, hein? Vocês vêm com essa cara assim, quero ver o que tu vai falar hoje. Vocês acham que eu não sei. O negócio não é mole, não. Meu Deus, usa mesmo. Mas eu acredito que Deus confia uma palavra a cada um. Eu acredito que Deus tem algo com cada um. Eu acredito que Deus coloca na boca de cada um aquilo que ele precisa para esse tempo. A forma com que o Daniel fala não é a forma como o pastor Carlos falou, como a pastora ministrou ontem, como a Alex, de primeiro dia, como o Newton ou a Ingrid, e assim sucessivamente. Deus usou cada um naquilo que ele chamou cada um e na palavra que ele colocou na boca de cada um. Isso que é interessante. E ontem foi muito lindo o que aconteceu aqui. E talvez você possa ter pensado na sua mente, possa ter descido ao teu coração, ou é do coração para a mente? Não importa. A ordem do fator. Nossa, a pastora veio na conferência desabafar. Nossa, viu como é que Deus revela? Nossa, mas conferência gerando discípulo, eu queria pular. Pô, vim preparado para jogar cadeira no teto, a pastora vem com esse negócio de cura, de arrependimento. Pô, segunda-feira, né? Saí de casa, pô, esperava uma coisa mais para cima. Cada um sabe onde foi ferido e onde precisa ser curado. Cada um sabe onde foi apertado e precisa ser curado. E é a mesma conversa que a gente teve da última vez que eu preguei aqui, não sei se você lembra, mas eu lembro, que eu falei daqueles que julgam a expressão do outro no culto. Porque fulano pula muito, porque o outro grita, porque o outro roda, porque o outro sai correndo, porque o outro fica quieto, porque o outro fica parado, porque o outro fica sentado. Ficar sentado também não é normal não, vai se converter. Mas porque o outro, porque... Querido, para de medir a expressão de adoração do outro, porque você não sabe de onde ele veio. Então não queira medir aquilo que o Espírito queria fazer ontem a partir das tuas necessidades, porque o altar não está aqui para atender às tuas necessidades. O altar está aqui para atender a uma visão e um propósito estabelecido por Deus. Não é sobre mim, não é sobre os pastores e ninguém que subiu aqui. É sobre uma visão e um propósito que Deus tem para esse tempo, para essa casa, para essa rua, para esse bairro, para esse município, para esse estado e para esse país. E por que não dizer para as nações? Então o altar não está aqui para suprir a minha e a tua necessidade. Longe disso. Nunca foi. E jamais vai ser. De vez em sempre vai até atender a tua necessidade, porque Deus sabe daquilo que você está precisando. Mas não que isso seja a prioridade do altar. Então, acalma o coração, descansa o coração, reflete um pouco mais, vai lá no Instagram, lê a legenda da palavra de ontem de novo, espera sair no YouTube, assiste a pregação de novo lá, e deixa Jesus tratar com você, porque é muito covarde da nossa parte querer medir o que o outro está vivendo a partir da expectativa que eu criei para alguma coisa. Só que se a gente não tomar cuidado, e eu me incluo nisso, para você não achar que é uma palavra só para você, e o Daniel já começou batendo, então apanha. Tô brincando. Em amor. Mas é muito fácil o nosso coração e a nossa humanidade, carne que somos, nos debandar para esse lado e ser covarde com o outro, porque a gente não sabe o que ele viveu. E as minhas expectativas não são a dele e as deles não são as minhas. E é por isso que o discipulado fala de mesa,
E mesa fala de alinhamento, e é importante que o discípulo e o discipulador estejam com expectativas alinhadas. Para que quem está na mesa, independente da posição de discípulo e discipulador, não que ele vá viver para suprir a necessidade do outro, mas sabe para onde o outro está indo e aquilo que de fato ele está vivendo. Então, a mensagem de ontem foi muito pontual. A gente não correu, a gente não pulou. Quer dizer, mais ou menos, teve gente que pulou, né? Cada um é curado da forma que quer. Mas foi muito pontual o que Deus fez aqui ontem. Porque o que Deus fez aqui ontem não foi sobre a pastora Niandra ou sobre a Niandra Martins. O que Deus fez aqui ontem é sobre a CPRV, sobre a visão que Ele tem, sobre o que Ele tem para esse tempo, sobre a estação que nós inauguramos ontem. O que aconteceu aqui ontem não é sobre somente a Niandra Martins e a casa dela, mas é sobre o que Deus queria gerar em você, é sobre a cura que Deus queria alcançar em você, ou sobre o irmão que está do teu lado e deveria ter sido alcançado, mas o teu coração de pedra quase faz com que ele não seja. Porque você fica com essa cara amarrada, julgando o que está acontecendo. Se liberta, meu Deus. Abre teu coração. Vem de coração aberto para ouvir. E eu digo que foi uma... Sim, estou começando por ontem, faz parte, fica tranquilo. Eu vou falar porque a pastora é curada e assim sucessivamente. Mas eu digo que foi uma atitude de muita coragem. Tem que ser muito mulher para subir aqui e falar o que ela falou ontem. E muito mais do que ela somente falar, porque não foi uma decisão pessoal dela. Eu imagino, mas eu não chego a imaginar nem da metade da dor que ela sentiu no confronto com o espírito e a carne para pregar essa mensagem aqui ontem. Então tem que ser muito mulher de Deus, tem que ser muito homem para vir aqui na frente, pedir o microfone e confessar aquilo que estava no coração, como o pastor Humberto fez. Eu posso falar porque eu mesmo veio aqui e fez a público. Tem que ser muito homem, tem que ser muito Humberto, tem que ser muito homem de Deus para vir aqui pegar o microfone e colocar para fora e deixar ser curado como aconteceu ontem. Eu admiro a coragem deles. E o mais interessante é que quando Deus tem para fazer, que quando Deus tem algo para fazer com um povo, ele começa de cima. A régua está lá no alto. Eu não estou falando de mim, que eu sou membro, eu sou Daniel. Eu sou um músico ali, hoje eu estou de pregador, mas eu sou músico. Não estou falando da Camila, a Camila é... Posso? Camila é só a menina da mídia, é só a menina que dança. Eu estou falando da régua lá em cima, lá. Começou pelos pastores da igreja. E eu me lembro de outros cenários como... Posso? Aí, crente ligado a outra coisa. Se fosse outro... É onde? Eu? É ligado, ó, já lançou o joinha na hora. Tem que ser muito mulher de Deus, tem que ser muito convicta, tem que ser muito mulher para viver o que a missionária Ana Paula viveu, onde ela deixou o caldo entornar e aí alguém ia ter que catar, mas ela falou, não, deixa que eu cato esse caldo aí, fica tranquilo. Tem que ser muito corajoso para viver o que ela viveu, mas você tem ciência de que é tudo de novo, né? Não, tenho ciência, fica tranquilo. Então, tem ciência disso? Tenho. Quer ser discipulado? Quer. Então vamos de novo? Vamos do zero? Vamos. Tem certeza? Tem, então vamos. Ah, Daniel, mas isso não tem nem muito tempo. A expectativa não é a tua. E o tempo de Deus não é o teu. Cada um tem o seu. Existem vias e vias. A Via Light é 90 por hora. A Dutra é 110. Mas existe uma via chamada Autobahn, que o mínimo dela é 130 ou 140, se eu não me engano.
Então é pista para você entrar e andar. Se você ficar sem, você vai ser empurrado. É capaz de você causar um acidente. Então tudo depende da via que você vai pegar. Porque é uma escolha. Pega a autobahn quem quer. Né, varão? Se você quiser ir pela Via Light, que é 90 por hora, você vai. Também não tem problema. Você vai chegar do mesmo jeito. Só não gera expectativa que é tua para o outro, sobre o outro. Porque cada um escolhe a via que toma. Então tem que ser muito mulher para vir aqui e fazer e viver o que a Ana Paula viveu. Tem que estar muito convicto. Eu vou ser sincero, eu não vou ser hipócrita de dizer assim, não, se fosse eu também fazia, porque eu não vivi, então eu não vou ficar aqui de hipocrisia falando de uma coisa que eu não passei. Isso eu já aprendi tem um bom tempo. Sobre não querer julgar e regular a dor que eu não vivi. O máximo que eu posso dizer é, entendo a sua dor, compreendo e tento imaginar aquilo que você passou. Mas não vou conseguir entender de fato, porque não fui eu que passei. Então, citei alguns nomes, né, começando pela alta, porque tem que ter muita coragem para encarar isso. Tem que ter muita coragem para sentar na mesa, olhar no olho e falar, não era para ter sido assim, né? Mas não é por nada não. Vamos embora. Estamos aqui para isso. Olhando para esse cenário, Daniel, isso já é a pregação? Vem comigo. Deus começou a me levar a pensar sobre um senso de responsabilidade geracional. Cadê os adolescentes aí, até os 17? Fiquem em pé aí, vocês fiquem em pé. Até 17. Que isso, Eduardo? Você vai entrar na última esfera dessa camada, Eduardo. Vou. Aí, ó, os adolescentes aí. Até os 17. Dá um sorriso pra mim aí, todo mundo aí, por favor. Sorriso mesmo, não é entre os dentes não. Isso. Tô de olho em todos vocês, tá? Se eu ver bobeirinha hoje na hora que eu mandar levantar, eu vou tacar o microfone daqui. Porque ali uma meia dúzia ali vai virar humorista. Gosta de uma piada. Existe uma geração... Calma, que isso? Existe uma geração que está aí, ó, já passou pela salinha. Já passou lá, ó, né, do Kids. Agora está aí, adolescentes, até 17 anos. Na responsabilidade de Felipe e Elisa. Cadê Felipe e Elisa? Está ali atrás, ó, do ladinho. Ah, sentou aí hoje já com... Tá com o peteleco pronto, né? Aquele que arranca a orelha, fora. Existe uma geração aí, ó, para ser construída, ou melhor, sendo construída. Pode sentar, obrigado. Vocês olharam, marcaram quem é? Ok. Agora, muita atenção. Muita atenção. Se coloquem de pé, por favor. Muita atenção. Se coloquem de pé, por favor, os jovens, ou seja, até 39 anos. Por favor, de pé, os jovens. Os jovens da CPRV. Você que tem até 39. Varão. Até 39. Ih, a régua passou. Legal, hein? Os jovens. Até os 39. E eu não sei não, hein? A galera que levantou aí. Pastor Humberto, já fazem 30 anos. Tô brincando, Pastor Humberto é novinho, pô. Mentira. Existe uma geração aí, ó, de jovens que já passou pelo Kids, já passou
pelos adolescentes e agora estão vivendo a juventude, a flor da idade. Está quase se esgotando, Valdirene, teu ciclo de flor da idade. É isso aí, pode sentar. Marcou o rosto aí, né? Agora dos 40 para frente, são os vintage. Não tem jeito. Cada um com seu cada um. Vou fazer o quê? Dos 40 para cima... Ô, Diego, tá quase também. Já, filho. Tá longe. Dos 40 para frente são os vintage. E eu não vou pedir para vocês ficarem em pé, porque eu sei que vocês já não têm coluna, joelho. Ih! Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu. Meu Deus, vem, Fernando. Eu vou entrar, hein? Aí, deu banho em vocês, hein, senhor novinho? Tá vendo? Se eu mando só ficar de pé, eles... Viu aí? Pastor, não tem ponto. É isso aí. Aí dos 40 para frente, vintage. Não tem jeito. Se conscientiza. Não tem para onde ir. O cabelo branco chegou, o joelho tá doendo, a coluna nem se fala, a junta já não responde como antes. Todo um contexto. Mas... Daniel, por que você falou isso? Pra você marcar. Você marcou quem são os adolescentes? Os adolescentes é mais fácil identificar. Mas aí os jovens e vintage é mais difícil, porque tem vintage que sente jovem, tem jovem que tem espírito de vintage. A coisa enrola um pouco. Eu pedi para levantar que é para vocês marcar o rostinho. Entendeu? Por isso que eu fazia a separação das classes. Mas Deus ministrou comigo sobre um senso de responsabilidade geracional. Você, jovem, já passou pelos adolescentes ali e provavelmente, nem todos, né? Que a Valdirene já está mais para pular o muro, quase. Diego, essa galera. Mas você, jovem, praticamente acabou de passar ali. É tipo na escola, quando tinha aquela... Não sei se tem mais fila, acho que agora nem tem mais forma na escola, ainda tem isso? Depende da escola, né? Na última escola que eu estudei não tinha mais negócio de fila, não. Entrava e saía e ficava por isso mesmo. Mas... talvez você tenha passado por isso, você estava lá na fila, lá no jardim ainda, e você olhava o pessoal lá do ensino médio. Tudo estranho, mas parecia ser descolado na época, que adolescente... Vocês são benção. Tô brincando. Estavam lá no ensino médio, aí você, pequenininho, olhava lá, caramba, um dia eu vou chegar lá. Isso acontece também aqui dentro. Nós, jovens, e também os vintages, somos referência para essa geração. Assim como você que já passou dos 40, é referência para a geração anterior de jovens. Então Deus está nos chamando para um tempo de uma convocação de postura, de alinhamento, para ser a referência da geração que está nos antecedendo. Então você, jovem, ao olhar para um adolescente, e se você faz parte da CPRV, se você passou por um gabinete, se você ceia aqui, se você subiu nesse altar, se você se diz corpo, se você se diz membro e não prótese, é responsabilidade sua ser uma referência para esses adolescentes. E muito mais do que isso, chegar junto. Porque a responsabilidade deles não é só do Felipe e da Eliza, não. A responsabilidade é nossa. É responsabilidade minha ter postura suficiente para um adolescente desse me olhar e falar assim, um dia eu quero chegar lá. Porque, apesar de ter, de certa forma, sido construído para estar onde eu estou hoje, Deus precisou
me moldar muito. E não vai ser diferente com você. E toda vez que um adolescente, ou um jovem, seja lá quem for, vem aqui na frente aceitar Jesus e eu estou aqui, a pergunta que eu faço para ele é: você tem quantos anos? Se for muito velhinha, você não pergunta não, que a pessoa fica meio constrangida. Mas se for um adolescente meio jovem, você eu pergunto: você tem quantos anos? Eu tenho, ver aqui um menino uma vez. 15 anos. Falei: meu filho, você está na frente de muita gente. O que eu estou vivendo hoje, você tem 15, eu tenho 25. Em 10 anos, Deus pode fazer o dobro do que Ele está fazendo na minha vida hoje contigo. Mas a responsabilidade não é dele somente de decidir sozinho. Porque muitos deles vivem a falta de um pai, a falta de uma mãe, a falta de um apoio. E somos nós, como igreja, que Deus está levantando para ser referência e pegar na mão desses meninos. Para eles irem muito mais longe de onde nós estamos. Assim como você, que já tem uma certa experiência e umas dores musculares maior do que eu, é responsabilidade sua de olhar para mim e para os novinhos como eu e dizer assim: eu tenho que ser referência para essa geração. E fazer como alguém fez comigo esses dias, me chamar na ponta do altar e falar: Daniel, eu queria te dizer algo sobre as suas pregações, e me dar um feedback. Eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Isso aqui eu não achei muito legal não, mas quando você fez isso aqui foi bom. Faça mais vezes. O nome disso é cultura de feedback. A gente gera muito isso em cima aqui do altar. No final do culto, o Fernando vai ali no Michel e fala: pô, Michel, pá. E o Michel vai falar com o outro e o outro. Cultura de feedback. Porque ninguém cresce sozinho. Então precisamos, e Deus está nos convidando para ativar um senso de responsabilidade geracional. Eu vou correr, meu Deus. Até aí tudo bem? Vira essa chave na tua vida hoje. E eu sou referência para alguém. É isso. E você, adolescente, também é referência para alguém. Tem as crianças que estão saindo lá do Kids. E vocês são referência. Porque é a próxima estação e etapa, ciclo que eles vão viver. Então Deus está convocando vocês para ser essa referência. Vocês não estão aqui somente para ser mais alguns adolescentes descolados, legais e engraçadinhos. Deus quer despertar em vocês um senso de responsabilidade. Porque Deus não está convidando vocês para daqui a 5, 10, 15 anos ser uma referência para alguém. Deus está chamando vocês hoje. Deus está convocando vocês hoje. E sintam-se honrados de ser abraçados por um casal como Felipe e Eliza. Sintam-se honrados de ter um casal que recebe vocês na casa deles uma vez por semana. Um a um, à mesa. Para construir em você. Porque muito provavelmente vocês sabem que talvez nem eles tiveram isso quando tinha a idade de vocês. Mas Deus está levantando eles hoje para ser aquilo que eles não tiveram. Porque vocês vão muito mais longe. Vira essa chave na tua vida hoje. Você não está aqui à toa. Agora, vou começar pela minha geração. A minha geração precisa ter e criar responsabilidade com o que foi construído até aqui. Porque é muito fácil você sair daqui e falar: pô, pastora, ontem eu esperava mais da pastora Niandra. Pô, já teve conferência dela pregar, meu irmão, ela desceu, estavam cantando Tem Fogo nos Olhos, eu não imaginava que ela linda assim, ela olhou na minha cara, botou o dedo na minha cara, não falou nada e eu vi o fogo dentro do olho dela. Ei, é hora de você honrar o que foi construído até aqui. Porque foi construído debaixo de muita lágrima, dor, perdas. A palavra certa você edita depois, Vitor, deixa certo, tira errado. Existe uma história sendo construída. Então o mínimo que a nossa geração pode fazer é honrar essa história.
Eu preciso olhar para trás e para aquilo que quem veio antes de mim, que é essa geração, olhar e dizer, eles construíram algo, eles estão construindo algo. E é minha responsabilidade continuar esse legado. Ei, discípulo, acorda, porque Deus está construindo algo e você faz parte disso. Ele está te chamando para fazer parte desse legado que está sendo construído. Então acorda, discípulo, é hora de honrar o que está sendo construído até aqui. Porque a geração que está após mim, uma hora eles vão cansar. E vai ter que ter alguém aqui para não deixar essa peteca cair. Então é tempo de adolescentes, jovens, acenderem você e que essa conferência seja o suficiente, que você não prolongue isso para o mês que vem, para o ano que vem, para um congresso que vai vir, para uma conferência que está por vir. Que essa conferência seja suficiente para acender em você a responsabilidade com o que está sendo construído e com o lugar que Deus te colocou. Agora, também existe, isso faz parte do senso de responsabilidade geracional. Precisa existir uma maturidade da geração que está depois de mim, de entender que apesar de que eles são referência, porque eles já passaram por onde eu passei, e estão construindo um caminho para que eu não erre no mesmo lugar que eles erraram, mas uma geração que precisa desenvolver maturidade para também entender que Deus está nos levantando. Ei, jovem, ei, adolescente, Deus está nos levantando para esse tempo. E como muito foi bem dito aqui ontem, e eu não preciso fazer cerimônia porque já foi tornado público, precisa ser muito maduro para sentar à mesa como eles fizeram e ouvir de um jovem que não viveu metade do que eles viveram, não tem a experiência ministerial que eles têm, de falar, de entender assim, não, Deus tem algo a partir dele e nós precisamos ouvir. Então, ei, jovem, ei, adolescente, ei, você também que já passou da fase da juventude, Deus está te levantando nesse tempo com uma palavra na tua boca para ser liberada para esse tempo. Deus está colocando uma palavra que alguma mesa e alguém vai precisar. Se posicione. Tem que ser muito maduro e muito homem para sentar na mesa comigo, como o Alex fez. Eu e Alex fizemos várias vezes. E ele ter que ouvir de mim algumas coisas. Isso não diminui quem ele é. Isso não diminui o homem de Deus que ele é. Isso não diminui a liderança dele. Muito pelo contrário, o torna maior. Porque entendeu que existe alguém do lado dele que Deus está usando para moldar ele. E é uma via de mão dupla. Agora Deus conta com a nossa responsabilidade. E a geração que está após mim precisa entender que nós não estamos sendo levantados para tomar espaço. Muito pelo contrário, para criar mais espaços e unir forças. Porque o reino não é limitado. E Deus não tem um único modo operante de trabalhar. Eu preciso pregar mais bênção, mais vitória, porque Deus está sempre me provando o que eu estou pregando. Meu Jesus, me ajuda, me bota a quinta para eu pregar bênção, pastor. Porque essas palavras que Deus está me dando, a aprovação está muito grande. A Rayane postou, na última vez que eu preguei, colocou assim, hoje Deus usou o pregador para dizer que nós temos que rasgar a nossa agenda, mas ele mesmo não imaginava que Deus estava rasgando a agenda dele tão rápido. E ontem eu falei assim para ela na mesa, eu falei, minha filha, você não sabe nem da metade do que você escreveu lá. Você não sabe nem 1/4 do que você escreveu. O que você acha que é Deus rasgando a minha agenda é só a pontinha do que Ele está fazendo.
Ai, como dói, mas não tem problema, não é sobre mim, é sobre o que Deus tem para fazer através de mim para a tua vida. Ah, Daniel, você tão novo, está aí ministrando uma conferência. Pô, só tem vintage ministrando até agora. E Deus põe... A idade não mente. Trabalhamos com números. E Deus coloca um jovenzinho como você aí. Meu filho, é a via que eu decidi pegar e como eu fui construído. Você está aqui ouvindo a mesma palavra, a igreja é a mesma, pastor é o mesmo, os líderes são o mesmo. Tudo bem que o pai e a mãe não é o mesmo, isso fez toda a diferença. Mas as oportunidades são as mesmas. E também não se compare. Ah, porque fulano, não se compare. Porque o dia em que eu me comparei, eu quase enterrei aquilo que Deus tinha para fazer. Mas quando eu parei, eu falei assim, não é sobre comparação. É sobre referência. Aí Deus falou, agora eu viro tua chave. Aí eu entendi meu ministério, eu abracei ele. Eu disse sim. Porque o dia que eu subi aqui, tudo aconteceu, como vocês sabem que vai acontecer, que eu não quero nem ficar falando muito. Tô brincando, já aceitei. Não é nesse dia que eu vou dar o sim, não. Eu já dei o sim faz muito tempo. E eu estou colhendo os frutos de ter dado o sim. Então nós precisamos criar esse senso de responsabilidade geracional. Meu Deus, eu preciso correr. Vamos seguir. Então tenha coragem para se posicionar onde Deus te chamou. Independente do que vão dizer. Porque se fosse pelo que eu ouvi sobre mim, eu não era líder de louvor até hoje. Eu não estava aqui pregando como estou hoje. Então não é sobre o que falam, é sobre o lugar que Deus te chamou e você sabe qual é. E se você não sabe, essa é a oportunidade. Olha para o lado aí, olha para o lado aí. Deus está levantando alguém do teu lado para te colocar na mesa e te dar destino, te levantar, te revelar propósito. Agora, Deus está nos chamando para um tempo de responsabilidade. Um tempo de disponibilidade, como eu preguei aqui, sobre deixar a nossa agenda e os nossos planos para de fato entender aquilo que Deus tem para esse tempo. Porque não é Deus que vai se adaptar àquilo que eu acho que eu tenho que construir para a minha vida. Sou eu que tenho que me adaptar para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Então fica tranquilo, rasga a tua agenda, rasga os teus planos, se caso você de fato quer viver a plenitude daquilo que Deus tem para viver. Eu estou falando de um nível de disponibilidade onde um dia eu liguei para alguém, falei, filho, você pode vir aqui no estúdio, por favor? Porque tem algo me consumindo e eu preciso conversar. E aí o Alex falou, fica tranquilo, já estou chegando aí. E aí ele sentou, abriu o coração. Falei, cara, sozinho eu não estou mais conseguindo pensar. Sozinho eu acho que eu não vou achar a resposta. Como a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer? Tá certo isso? Mas existia uma geração depois de mim disposta a sentar e me ouvir. Para me dar o destino que eu não tinha naquele momento. Para ser a palavra que eu não tinha naquele momento. Para ser a voz que eu não estava conseguindo ouvir naquele momento. E é isso que Deus está querendo nos fazer viver como igreja. É isso que Deus está nos apontando para viver nesse tempo. Certamente alguém do teu lado tem a palavra que você precisa ouvir. E eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 16. E eu gosto tanto desse texto. Jesus. Versículo 1 diz: Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ishai e Jessé,
lá em Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá com certeza mandar a matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. E tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Ei, profeta, quando Deus te der uma palavra e uma direção, não fica com medo de Saul, não fica com medo do que Saul vai falar, porque quando Deus dá uma visão, uma palavra, um destino para alguém, para um profeta, Deus também dá a estratégia de como vai precisar ser feito. Então, ei, profeta desse tempo, aguça o teu discernimento, porque certamente se Deus te deu uma palavra, Ele vai te dar a estratégia. Certamente se Deus te deu um destino e um projeto, Ele garante, Ele vai te dar a estratégia. Eu costumo dizer que o projeto que é de Deus, Ele mesmo patrocina. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de uma visão. Eu não preciso de recurso, eu preciso de uma palavra. Eu não preciso saber como vai ser, eu preciso de uma nuvem que me guia. Se levantem, profetas. Até quando terão medo de Saul e do que ele pode fazer quando souber da notícia? Deus está nos levantando, juventude, ei, adolescente. Deus está levantando dentre nós profetas com uma palavra na boca para esse tempo. Estejam sensíveis para receber. Porque junto sempre vem a estratégia, certamente. E o texto continua. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de paz, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé, purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, os convidou para o sacrifício. Ei, profeta, esteja sensível, porque nem toda palavra e destino que Deus colocou no teu coração para ser liberado é para todo mundo. Porque se fosse para todo mundo saber, quando Samuel chegasse na porta da cidade, os anciãos: meu Deus, o que está acontecendo, Samuel? Samuel diria: rapaz, nem te conto, o negócio está ruim do meu lado. Deus mandou vir aqui ungir o próximo rei, menino, Saul vai me pegar. Samuel diz: não, é de paz, fica tranquilo, eu só vim levantar um sacrifício. Então nem tudo que Deus está confiando ao teu coração é para todo mundo. Talvez seja para a mesa certa. E o texto fala de mesa. E discipulado começa na mesa. Então fica tranquilo. Eu vou chegar lá. Estou chegando. Estamos caminhando. Nem toda palavra liberada no teu coração é para todo mundo. Tenha discernimento para entender em qual mesa você precisa liberar a estratégia que Deus te deu. Existem palavras que o Senhor confia aos pastores e apóstolos. E não são para a igreja toda. São para o conselho, outras para as lideranças. Outras para o corpo de membro. Sensibilidade e discernimento. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje, mas certamente Ele vai destravar a sensibilidade e o discernimento de muitas pessoas aqui. Certamente você, profeta, vai ser destravado em sensibilidade e discernimento. Você que não sabe o seu ministério, talvez seja hoje que Deus está te convocando para o ministério profético e derramando e te ativando para um tempo de sensibilidade e discernimento. Versículo 6, logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Sensibilidade, porque nem tudo que o teu olho vê é aquilo que Deus está querendo fazer. Sensibilidade, porque nem tudo que as tuas emoções apontam é o destino que Deus tem para você. E de vez em quando nos falta maturidade, as nossas emoções acabam definindo os nossos destinos. Então tenha a maturidade para controlar as tuas emoções. Porque emoção nenhuma tem que definir destino. Se as minhas emoções tivessem definido os meus destinos até aqui, certamente eu não estava em cima desse altar com essa palavra que o Senhor me confiou.
Então Samuel chega e olha, eu acho que é este homem forte, bonito e sarado, no qual o Senhor quer levantar como rei. E aí Deus fica quieto, não é esse. O que o teu olho vê, o que a tua emoção te aponta, não é exatamente o que eu quero. Sensibilidade, discernimento. Entretanto, versículo 7, Yahvé assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e levou à presença de Samuel, mas Samuel disse, também não foi esse que Yahvé escolheu. Então Jessé fez chamar Samá, porém Samuel declarou, também não foi esse que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu, a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questiona Jessé, estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu, bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou, calma. Aqui, eu sinceramente li esse versículo zilhões de vezes, para eu não falar besteira. Porque eu tenho um bocado de mestre aqui me olhando. Porque Jessé leva a Samuel todos os filhos. E aí a todos eles, Samuel diz, não é esse? E Jessé faz uma cara tipo assim, então, e aí? Mas Samuel estava sensível para fazer a pergunta certa na hora certa. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida foi, saiba perguntar. Perguntas mudam destinos. Muitas mesas que o Senhor me colocou, eu precisei lembrar dessa palavra. Faça a pergunta certa. Porque mesa é oportunidade. E tem umas que não voltam. Mas eu vou falar disso já já. Então Samuel muito sensível fala, tem mais algum? Porque até agora Deus não me deu sim. E Daniel, onde você ficou com medo de inferir o texto? Porque eu imaginei, eu propus ao texto a emoção de Samuel, que era ser humano como a gente, e a emoção do profeta de talvez o medo dentro dele. Meu Deus, eu já estou preocupado com Saul, que se descobrir isso aqui vai me pegar. E agora passa todos os filhos de Jessé e o Senhor não me fala não? Será que passou e eu não prestei atenção? Ou será que tem mais um? Imagine isso em milésimos de segundos passando na cabeça de Samuel. E vem a pergunta certa na boca de Samuel. Tem mais algum? Aí Jessé manda chamá-lo. Não, calma. Então Samuel questionou. 11. Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu. Bem, ainda tenho o caçula. Mas ele... Mas, porém, entretanto, todavia, tipo assim, porém, ele fica lá cuidando das ovelhas. Não sei se é isso mesmo que você quer. E aí a emoção de Jessé não apontaria o destino que Deus tinha para a vida do filho dele. Ou seja, Jessé não foi totalmente um pai ligado. Mais à frente, Deus usou Jessé, ele estava sensível. Quando Jessé fala, vai lá levar marmita para os teus irmãos, porque aí era Deus usando Jessé para Davi estar no lugar certo, na hora certa, para viver o que ele viveu, que foi matar Golias e tudo mais. Ponto para Jessé. Mas aqui nesse cenário, Jessé não estava muito bem ligado com Deus, não. Porque senão ele já teria chamado Davi há muito tempo. Ei, Davi, está acontecendo um negócio lá dentro, rapaz, você precisa vir, porque ele falou que é com todos os meus filhos, então vem. Não. Menos um para Jessé. Mas nunca é tarde. Por isso que essa é a noite de Deus destravar sensibilidade e discernimento. E aí Jessé diz, não, tem um mais novo ali, porém ele fica lá cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé, mande buscá-lo, porque não nos
sentaremos para comer à mesa enquanto ele não estiver presente. A mesa aqui, dentro de muitos significados, fala de confirmação. Como assim, Daniel? O dia que os meus pais, e antes de dizer meus apóstolos, meus pastores, meus líderes, eu digo meus pais, me colocaram na mesa para me ouvir, ali começou o meu sim. Ali Deus confirmava aquilo que Ele tinha para a minha vida. E aqui dentro de muitos significados, mesa fala de confirmação. Porque se Samuel não tivesse sido sensível e disponível para o que Deus tinha para fazer ali, passou todos os 7 filhos. Ele falou, então é isso, vamos sentar na mesa aqui. Aí ele estaria o quê? Selando, dizendo, Deus, não entendi nada, eu vim aqui, sacrifiquei, risco de morte e nada aconteceu. E aí Samuel senta à mesa. Então vamos sentar. Ele estaria confirmando, ou talvez enterrando aquilo que Deus queria fazer com Davi. Porque teria faltado discernimento para o profeta. E não foi o que aconteceu. Então, e segue o texto, Jessé mandou chamá-lo. E ele era ruivo, de belos olhos, saudável, admirável aparência. E Yahvé afirmou, levanta-te e unge. É ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite. E ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus, o Espírito de Yahvé, apoderou-se de Davi. E Davi, Samuel retornou para Ramá. A mesa ali apontava a confirmação do que Samuel tinha ido fazer. Sem mesa ali, sem confirmação. Existiu uma barreira para Samuel terminar aquilo que ele havia começado, que foi a direção que Deus deu. Essa, barreira era a mesa. Só que para o profeta, bem alinhado e antenado para o que Deus tem, aquilo que era impedimento se torna confirmação. Então, quando Davi vem, ele unge, e agora sim, vamos sentar à mesa para comer. Ali estava confirmando aquilo que Deus estava começando na vida de Davi. Então, quando Davi se torna rei, lá na frente, na verdade, Deus já tinha começado naquela mesa. Porque o Espírito do Senhor não se apoderou de Davi no dia em que ele pegou a coroa, mas sim no dia em que Samuel unge ele dentro da casa de seu pai e senta à mesa. Deus sempre vai ungir no secreto e confirmar muito depois do público. Deus sempre vai apontar no secreto e confirmar muito depois do público. Porque entre a unção e a confirmação existe um processo. Existem as dores, existem as lágrimas, existem as pancadas, existem os recomeços, existem as covardias, existem as decepções, as mágoas, as feridas. Daniel, só coisa ruim no processo? Pois é. Porque é isso que te constrói, é isso que me constrói. Fernando, se eu não tivesse vivido o que eu tinha para viver, talvez eu não estaria aqui e não teria entendido o que eu entendo hoje. Talvez você não estaria aqui e não teria entendido o que você entende hoje. Porque independente do que Deus tem para fazer, Ele faz no tempo dele e na forma dele. E aí a gente acha que às vezes quando Deus muda a nossa rota, recalcula e a nuvem nos leva para outro lugar, é Deus falando assim, o que você viveu antes não tem importância, porque o que eu quero para você agora, não, sempre terão resultados e frutos. Se não fossem aquelas mesas, se não fosse aquele dia, senta aí. Então Deus está sempre fazendo algo.
A nossa humanidade ilimitada é que não percebe a grandeza daquilo que Deus está fazendo. Deus está sempre fazendo algo. Talvez a limitação de Jessé ainda não tinha conseguido enxergar no filho menor dele, menos improvável, um rei. Deus está sempre fazendo algo, mas Jessé talvez não havia sido instruído para construir o filho dele na mesa. Deus está sempre fazendo algo, mas talvez Jessé tenha olhado para o lugar errado e tenha colocado na mesa só aqueles que a emoção dele apontou. E emoção errada na hora errada te aponta para o destino errado. E eu sei que alguém aqui já viveu isso. Né, missionária Ana Paula? O melhor disso tudo é que Deus vai sempre colocar alguém do teu lado para te ajudar a não entornar o caldo. E mesmo assim, se o caldo entornar, ele coloca mais 3 para te ajudar a secar e voltar do início. Tem que ser fiel ao que Deus me comunicou e eu preciso comunicar a você. Então, independente daquilo que eu sinta ou pense, meu compromisso é com a palavra e ela vai ser entregue. E se eu vou ser provado ou não depois, está tudo certo. Importa que ele cresça, importa que o reino venha expandir. Importa que ele me use da forma como ele quer. E importa que ele nos prove da forma como ele quer. Então talvez Jessé não estava sensível para olhar de fato para quem Deus tinha. Porque em quem ele via rei, Deus só estava vendo um guerreiro. Mas em quem ele via pastor de ovelhas, Deus estava vendo um guerreiro e um rei. Ei, discipulador, é tempo de discernimento e sensibilidade. Para você não sentar na mesa antes de ouvir a confirmação do Senhor. Ei, discipulador, é tempo de discernimento e sensibilidade para apontar o teu discípulo, de fato, para o lugar que Deus tem para ele. Porque talvez onde você está vendo somente um guerreiro, Deus está vendo um rei. Talvez da onde você está vendo só um pastor de ovelhas, Deus está vendo um guerreiro. Talvez onde você está vendo alguém que só consegue matar urso e leão, Deus está vendo alguém que consegue derrubar gigante e matar milhares. Porque Saul matou 10.000, mas Davi seus 10 milhares. Bota a luz, Saul matou 10.000 e Davi seus 10 milhares, não é dito? Minha esposa vai me matar depois. Esteja sensível e disponível. Ei, você discípulo, esteja sensível para sentar na mesa com alguém e essa pessoa apontar o teu destino. Porque essa frase não é novidade para vocês, porque eu já citei ela aqui outras vezes que eu preguei. Mesa aponta destino e revela propósito. Talvez tenha faltado isso um pouquinho na mesa de Jessé, mas nunca é tarde. Depois ele entendeu. E eu nem sei se Jessé sabia que Davi tinha matado o urso e leão. Eu não sei qual era o nível de intimidade de pai para filho ali. Ei, papai e mamãe, estreita o teu nível de intimidade com os teus filhos. Porque às vezes era isso que você estava precisando ouvir dele. Ei, discipulador, estreita o nível de intimidade com o teu discípulo. Talvez era isso que você precisava ouvir dele. Ah, eu matei o urso e leão. Você não tem noção de como foi. O leão veio muito grande, mas eu peguei no pescoço dele. O urso veio muito grande. Eu fiquei cheio de medo. Pai, Jessé, papai. Eu fiquei cheio de medo do urso. Ele era muito maior que eu. Mas eu encarei porque eu precisava proteger as suas ovelhas. E aí talvez Jessé teria dito, rapaz, eu achava que eu estava criando um pastor, mas eu estou criando um guerreiro.
Ei, discipulador, esteja íntimo do teu discípulo, porque talvez o destino e o propósito que Deus tem para apontar para ele está em você. Só que isso demanda tempo, isso demanda mesa, isso demanda intimidade. A mesa aponta destino e revela propósito. Quem aqui quer romper? Quem quer crescer aqui? Quem quer viver numa nova estação? Quem quer viver um novo ciclo, um novo tempo? Você está comigo? Então Deus vai te apresentar alguém para te amolar. Deus vai apresentar alguém para te moldar. Deus vai te apresentar alguém que quando a tua emoção estiver prestes a apontar o teu destino, ele vai te colocar na mesa para te amolar. Calma, filho. Emoções que não estão bem resolvidas apontam os destinos que não eram nossos. Emoções não bem resolvidas não revelam propósito. Então você quer crescer, né? Você quer avançar, né? Você quer, né? Ai, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Então receba hoje a primeira virada, é alguém entrando na tua vida para te falar o que você precisa. Porque sem confronto não tem crescimento. Sem confronto não tem alinhamento. E como eu fico feliz com Jesus quando ele me confronta, ou quando alguém me confronta e através dele eu recebo o que ele tem para mim. Provérbios 27, e alguém já leu isso aqui na conferência, se eu não me engano, diz que assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Provérbios 27, 17 diz isso. Aquilo que a mesa gera em nós não é somente sobre nós. E aí Newton vem aqui e fica bagunçando as coisas que Deus já falou para os outros. Mas é nessa hora que Deus separa os salvos dos discípulos. Porque se o que você recebe na mesa não transborda em alguém, você é só um salvo. Deus usou alguém para te confrontar. Você soube controlar as suas emoções. Você não deixou o caldo entornar. Você se tornou um cristão melhor. Você aprendeu a servir com comprometimento. Você é um servo fiel. Você entendeu sobre generosidade. Você vai para o céu. Mas talvez você ainda não tenha se tornado um discípulo. Porque discípulo entende na mesa que aquilo que começa em mim é para o outro. Aquilo que começou na mesa de Jessé, dentro da casa dele, com aqueles filhos de Jessé e com o profeta Samuel, não era sobre Davi, não era sobre Jessé, é sobre o que Deus tinha para fazer com o povo, e esse povo era Israel. Ah, se Samuel não tivesse sido sensível. Ah, se Jessé não tivesse aprendido a se tornar sensível. Quando Samuel diz assim, calma aí, tem alguma coisa errada. Já se passaram muitos dos teus filhos e Deus ainda não falou no meu coração. E Samuel poderia ter dito só isso. São só estes ou tem mais algum? Ponto. E aí Jessé ia responder, mas não. Samuel pergunta e completa a frase dele. Nós não nos assentaremos na mesa até que ele venha. Esse ato de Samuel carrega um significado de honra. E a mesa que não honra, essa não discipula. Já ouviu aquela frase de Charles Spurgeon? A graça que não te salva, essa não te muda? A mesa que não te muda, essa não te salva.
A mesa que não te revela destino e propósito, essa não te torna discípulo. Eu não estou aqui para ficar com aquela conversa fiada de pregador itinerante. Senta na mesa daquele que é e não é e grande, não. Não é isso. Senão aí, agora eu vou sentar só na mesa do pastor Carlos e da pastora Niana, porque eles que sabem. Não. Deus certamente já te apresentou algumas mesas até aqui. Talvez você não tenha aproveitado a oportunidade. Lembra que eu falei disso quando eu estava lendo o texto? Eu falei que já a gente já fala disso. A mesa da casa de Jessé, além de confirmação e honra, traz um significado com ela de oportunidade. Era a oportunidade que Davi tinha, mesmo sem saber, para ser ungido, receber o Espírito do Senhor, como o texto diz e não eu, e ser preparado para um tempo futuro de reinado e de guerreiro. A mesa naquele dia na casa de Jessé fala de oportunidade. E era a oportunidade de Jessé recomeçar e começar a olhar as coisas com uma perspectiva diferente. Porque Jessé olhava os filhos que ele convinha, que a emoção dele e os olhos dele diziam que eram prováveis. Mas aquela mesa naquele dia, com a palavra de Samuel dizendo, não vai subir ninguém, não vai sentar ninguém enquanto ele não chegar. Era Deus dizendo para Jessé, ei, você precisa estar mais sensível. Eu quero recalcular a tua sensibilidade. Porque até então você está olhando só para um lugar. E eu tenho outras coisas para você olhar. Talvez você esteja na mesa certa. Ou talvez você não esteja. E eu estou aqui para me comunicar com todos vocês. Eu não estou falando com o louvor, com os pastores, com a liderança, com os obreiros, com o visitante ou com o membro. Eu estou aqui para comunicar o que o Senhor tem para a CPRV. E cada um desses que eu citei no seu devido lugar faz parte do corpo e é CPRV. E muito mais do que isso, eu estou aqui para me comunicar com aquele que quer ser discípulo ou aquele que quer ser discipulador. E ser discípulo ou discipulador não tem a ver com ser músico, levita, profeta, pastor, líder ou membro. Tem a ver com a grande comissão que Deus ordenou, com o que Jesus ordenou. Lá em, eu acho que eu anotei aqui, eu não lembro onde foi, Alex. Mateus 28. É muito além disso, tem a ver com a grande comissão, onde Jesus aponta um lugar que os discípulos deveriam ir, o monte que eles deveriam ir, eles sobem, ali eles juntos adoram, e Jesus diz o seguinte, vai e façam discípulos, batizando, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a minha comunicação é para você, que talvez está ouvindo essa palavra, Daniel, mas eu não sei nem como discípulo, eu estou precisando ser discipulado. Ei, Deus quer ativar em nós hoje sensibilidade, porque talvez tenha alguém do teu lado, que tem uma mesa para te oferecer e uma palavra de Deus para a tua vida para te apontar para o lugar certo. Mas talvez você esteja olhando para o lugar errado. Talvez você esteja honrando a mesa errada. Honre a mesa que Deus colocou. Ou honre a mesa que Deus vai te apresentar a partir de hoje. Porque sem honra na mesa, não existe discipulado. Sem honra na mesa, não existe discípulo sendo gerado. Então a gente está falando de uma mesa que confirma, de uma mesa que dá oportunidade, de uma mesa que gera, e ele fica de pé comigo, por favor. Ele certamente te apresentou já alguma mesa. Talvez agora você esteja se olhando na posição, no lugar, no ciclo, na posição, na estação que você está e diga, meu Deus, Pai, que mesa é essa que Ele está falando que eu não estou enxergando?
Talvez ele já tenha te apresentado e você não honrou ela, você saiu. Você deixou a mesa. Que Deus estava te dando a oportunidade de crescimento. Honre as oportunidades que Deus te dá. Deus me livre falar isso com altivez e soberba. Mas nós somos uma igreja que estamos aqui 7 dias. Não é para bater cartão. Não é para fazer evento para te prender aqui. Não é para arrancar teu dinheiro. Não é para ficar te segurando aqui, fazer um lavagem cerebral em você. Muito pelo contrário. É para te instruir na palavra sobre aquilo que Deus está apontando para nós como igreja nesse tempo. Então honre a mesa que Deus tem te colocado nesses 7 dias. Porque certamente Deus está falando com você. Certamente Deus já te deu uma oportunidade de alguma mesa. E você não honrou. Você não deu crédito. Você não deu ouvido. Você deixou as tuas emoções apontarem o teu destino. E emoções que não estão bem resolvidas apontam destinos que não são os nossos. E Deus não quer nem saber quando você vai começar ou deixar de começar. Deus está interessado que você comece ou recomece a partir do dia que você decidir. A mesma estrada que eu pego a 90 por hora, é a mesma estrada que você pode decidir pegar hoje. A mesma estrada que eu pego a 150 por hora, é a mesma estrada que você pode decidir pegar hoje. Mas Deus está nos convocando, nos comunicando para um tempo de decisão. Tudo bem se você quer continuar sendo somente um salvo, mas estamos aqui 7 dias comunicando o que o céu quer. E o que o céu quer, muito além do que o que nós queremos, é o que Cristo deixou escrito lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche os teus olhos, bota a mão no seu coração.